Olá pessoal, eu sou estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal de São João del Rei e hoje vamos apresentar um trabalho da matéria Ciência, Tecnologia e Sociedade. Os integrantes do grupo são Ana Clara, Cris Mapa, Davi Turquete, Daniel Carvalho, David Souza, David Bissetti, Edgar, Érica Fiança. E o tema do trabalho que será abordado é estruturas na construção civil. E vamos conhecer e entender junto um pouquinho o que é um projeto estrutural, qual a importância de projeto estrutural, quais os tipos de estruturas possíveis, quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo e como funcionam as estruturas na prática. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre as estruturas de madeira. Bom, as estruturas de madeira, elas podem ser utilizadas em qualquer tipo de construção, exceto naquelas em que a estrutura ela vai ficar exposta à intempéries, sem proteção ou em contato com o solo. Aí o uso da estrutura de madeira nessas condições é possível com tratamentos químicos como o CCB. A aplicação mais comum é na cobertura de edificações, pontes de estradas vicinais e estruturas de formas e cimentos para edifícios de concreto. Nesse caso, aí a estrutura também é associada ao aço. Mas esse tipo de estrutura tem aparecido cada vez mais em residências aqui no Brasil. Um exemplo é na Casa Jardim, que fica em Belo Horizonte. E as estruturas de madeira, elas são um dos métodos mais antigos para construir edifícios residenciais, comerciais e industriais. A construção de moldura de madeira é o método predominante de construção de casas e apartamentos nos Estados Unidos, o qual permitiu que esta nação, que os Estados Unidos hoje tenha um dos melhores sistemas de moradia do mundo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de construção de madeira. Então, existem 4 principais técnicas de construção com a madeira. A primeira é a armação plataforma. Então, é um método fácil e principalmente adequado para a construção de casas. Nesta técnica, as vigas do primeiro andar são cobertas com subpisos para criar uma superfície no qual as paredes externas e as divisórias internas são erguidas. No sistema de plataforma, a moldura da parede pode ser montada no chão e toda a unidade pode ser erguida até o local de destino. A segunda técnica é a armação de balão. É um outro método de construção, de estrutura de madeira. É um pouco menos popular em comparação com a construção de estrutura de plataforma, que foi que eu acabei de mencionar. Mas neste método, os pernos das paredes exteriores e as lajes do primeiro piso são suportados por peitores ancorados. Os pilares da parede exterior são contínuos para o segundo andar e as vigas do segundo andar são suportadas por faixas de fita que são inseridas nas bordas internas dos pinos de parede externa. A terceira técnica é a armação de tábuas e vigas. Neste método de enquadramento, as vigas, cujas extremidades são apoiadas por postes, são espaçadas a um máximo de 2,4 metros e as pranchas são usadas para cobrir os pisos e os telhados. Os postes fornecem estrutura de parede e as pranchas atuam como revestimento. As cargas no telhado e no chão são impostas à viga, depois transferidas para o poste e finalmente recebida pela fundação. E a quarta técnica é o sistema de treliça. Então, neste método, a treliça de telhado, treliça de piso e âncoras de metal são usados para construir estruturas de madeira fortes. Então, existem vantagens notáveis de armação de treliças por causa da rigidez e do espaço amplo do suporte do teto e do piso. E existem alguns tipos de madeiras que são usados para essas estruturas de madeira, Então, nós temos diversas categorias
de madeiras e eu vou falar um pouquinho sobre as principais. Então, primeiro a gente tem as madeiras duras, que são provenientes de árvores frondosas, né, com folhas achatadas e largas, de crescimento lento, como a perobe, aroeira e etc. As madeiras duras de melhor qualidade são também chamadas de madeira de lei. As madeiras macias, que são provenientes geralmente de árvores coníferas. A madeira bruta ou roliça, que é empregada em forma de tronco. A madeira falquejada, que tem as faces laterais aparadas a machadas, formando seções maciças, quadradas ou retangulares. A madeira serrada, o tronco é cortado nas serrarias, em dimensões padronizadas para o comércio, né? E nós temos as madeiras industrializadas, que são a madeira laminada e colada e a madeira compensada. Então, esses são os tipos de madeiras que são usados dentro, né, das estruturas de madeira. Bom, pessoal, dando continuidade, a gente fala agora das vantagens e desvantagens da utilização da madeira nas construções. O primeiro item que a gente ressalta aí de vantagem é que a madeira é um recurso sustentável, é um recurso renovável que, se tiver um bom planejamento, ele vai perdurar aí por muitos e muitos anos. É uma fonte que a própria natureza nos oferece. Temos também a vantagem de que os materiais de madeira usados de maneira provisória, a curto prazo, podem ser reaproveitados se bem armazenados e cuidados da maneira correta, aí, visando essa vida útil das estruturas. Temos também a vantagem que a utilização de madeira requer menos utilização de energia, pois as peças já vêm pré-montadas, e aí temos em vista outro ganho, o tempo de execução de obra. O projeto pode ficar um pouco mais adiantado com a utilização da madeira, porque as peças já vêm pré-fabricadas. Então, vai gastar aí a mão de obra apenas da montagem específica no local aí da construção. Temos ainda como ressaltar maior economia, pois as construções aí de madeiras, elas dispensam o uso aí de outros materiais, como cimento, como argamassa, tijolos, e aí, dá uma razão aí de aproveitamento, de lucro ou de economia, melhor especificando, de mais do que 50%, do gasto aí no orçamento total. E aí, nós ainda ressaltamos que a madeira tem uma maior resistência mecânica e de compressão em relação aí ao concreto, logo que o concreto é o concorrente direto aí da utilização dos recursos, do emprego dos recursos aí na construção civil. Outro quesito que a madeira nos oferece é a versatilidade arquitetônica. É muito fácil, é muito mais maleável aí, a implantação desse material para trazer uma beleza, para trazer um aconchego aí, diante da expectativa do cliente, na realização aí do seu projeto. Temos ainda também a vantagem que a madeira nos proporciona um conforto térmico. Então, tanto no verão quanto no inverno, a madeira, por ser isolante, ela nos proporciona aí um clima neutro, podendo ser valorizado aí com o uso de ar-condicionados ou de aquecedores, da maneira aí que o proprietário melhor entender, mas a madeira por si só já traz essa neutralização aí do ambiente. E aí,
Dando continuidade, temos também as desvantagens. Tudo tem seus prós e contras. Então, para a instalação aí de uma casa, uma construção de madeira, nós precisamos estar atento aí aos quesitos de manutenção. Então, a cada 20 anos, em média, é proposto aí uma manutenção, aplicação aí de produtos para aumentar a vida útil, a resistência aí desse material, né, a madeira qual estamos falando. Temos também que ter cuidados aí quanto aos insetos, né? Inseto gosta muito de fazer casinhas e proliferação dentro das madeiras utilizadas. E aí precisa de estar com esse cuidado maior, uma manutenção periódica visando aí a eliminação de proliferações de insetos. Temos também os desgastes naturais, por ser um recurso natural, ele vai perdendo aí força para se manter intacto aí ao longo dos anos. Temos ainda, né, uma queixa aí de muitos utilizadores, são os ruídos, né? Com o passar do tempo, esses estalos vão acontecendo. Então, tudo isso é importante a gente ter conhecimento, viabilizar o nosso projeto com a construção utilizando madeiras, mas temos que pensar aí nos prós e nos contras. E é esse aí o nosso recado, pessoal. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre estrutura metálica na construção civil. Primeiro, eu vou contar um pouquinho da história do metal. Não é de hoje que utilizamos metal. Ele era utilizado na produção de armas e ferramentas, tanto da agricultura como de guerra. Mas a partir do século XVIII, mais especificamente em 1856, um engenheiro metalúrgico inglês, Henry Benjamin, desenvolveu uma nova técnica de beneficiamento do minério de ferro. Essa nova técnica acelerou o processo de produção do aço. Com isso, o que se demorava meses para se produzir, agora demora dias ou mesmo semanas. Com isso, em Paris, foi proposto a alguns engenheiros o desenvolvimento de um projeto de estrutura metálica. Entre esses engenheiros, um desses projetos, seriam selecionados para ser construído no campo de Marte, num evento chamado Exposição Universal que ocorreu na época. Entre esses vários engenheiros e vários projetos, um deles se destacou, que foi o do Gustave Eiffel, criador da Torre Eiffel. Ele se destacou e com isso foi selecionado. A partir daí deu início à construção da Torre Eiffel em 1889. Ela gastou 18 mil peças, totalizando 1.700 toneladas de aço e com 300 metros de altura. Um fato interessante da Torre Eiffel é que ela foi construída, foi selecionado esse projeto, foi construído apenas por um período de tempo, que era o período da Exposição Universal. No entanto, ela se tornou tanto um marco que ela está até hoje. Eu trouxe uma imagem ilustrativa do início de sua construção e é possível denotar nessa imagem que não há material espalhado. Isso é uma vantagem da construção através do aço. As peças são sobremetidas. Aqui uma outra imagem ilustrativa, que é um pôr do sol em Paris, na Torre Eiffel. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as vantagens. Uma das vantagens é o alívio da carga na fundação. Aquelas tensões que tem nas outras estruturas, ela consegue ser aliviada no processo de estrutura metálica. A redução do tempo de obra, que antes demora 10 anos, agora consegue ser construída em 5. As peças são sobremetidas para a construção. Facilidade no canteiro de obras.
não há aquela bagunça que há na maioria dos canteiros de obras de outras estruturas, porque como as peças são sobre medidas, elas chegam e já logo são instaladas. A sinalização dos materiais e mão de obra, o que acontece? Como as peças são desenvolvidas sob medidas, não tem o que deixar armazenado ali nos canteiros da obra. E a mão de obra, se você precisa de 50 pedreiros, você consegue fazer com 25 pessoas qualificadas que sabem trabalhar com aço. Isso daí é uma vantagem. Maior garantia na qualidade, isso a gente pode perceber pela Torre Eiffel, que está de pé até hoje. A duração, o duradouro. E a reciclabilidade. Esse material, depois de ser utilizado, se caso ocorrer com o tempo ter que destruir esse material, você pode voltar ele ao processo. Aí ele volta ao processo primário de beneficiamento, transformando ele em novas peças. Uma desvantagem é o custo, que a gente pode falar nesse período que a gente está passando, de 2021. O aço aumentou muito eu trabalho com fixação e sei o que o aço está subindo no mercado, então isso é uma grande desvantagem. A mão de obra qualificada não há. Muitas pessoas ainda precisam dessa qualificação para trabalhar com a estrutura de aço. E limitação do mercado. O mercado produz em grande escala. Às vezes ele não atende aquele pequeno consumidor que tem um projeto e quer fazer de estrutura metálica, mas às vezes ele não tem um fornecedor. Ainda há essa limitação. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns mitos do aço. O primeiro deles é que a estrutura metálica não tem durabilidade, pois o aço enferruja. Essa questão não é só o aço que sofre oxidação, corrosão, mas todos os materiais em si. No entanto, o aço sim tem esse processo mais rápido do que nos outros materiais. Porém, existem beneficiamentos que ajudam com que o aço tenha esse processo de corrosão mais demorado. Um outro mito é que o aço é muito caro. Isso varia, como nos outros materiais, da época, do período do ano. Isso é oscilação. Isso depende do mercado, o aço ser muito caro. E um outro mito, um outro fato, é o aço amolece em caso de incêndio. Isso é qualquer material. Em altas temperaturas pode ocorrer de sofrer, sua estrutura sofrer um certo desgaste, uma certa deformação. Eu vou voltar um pouquinho nesse primeiro mito que eu falei, da estrutura metálica não ter durabilidade, pois o aço enferruja, que é o seguinte: muita gente tem medo de construir com estrutura de aço em praias, por essa questão. Mas, hoje em dia, com o tratamento que a gente pode dar ao aço, ele é viável ser utilizado nessas construções. Porque o mesmo processo de oxidação e corrosão que ele sofre, os outros materiais também sofrem. Ele meio que se equivaleu a esses materiais. Eu trouxe também um gráficozinho para explicar essa questão de resistência e temperatura. A gente percebe aqui o concreto e o aço, que eles começam com a mesma resistência, mas a partir que aumenta a temperatura, o concreto diminui sua resistência e o aço ainda permanece durante até os 400 graus ali. Depois disso ele sofre com o calor. Então isso é muito relativo. Todo material sofre com a temperatura. E por fim, eu fiz uma conclusãozinha aqui. Tem mais uma imagem, o Aeroporto Internacional de Pequim, que está em construção. E vou falar um pouquinho sobre a minha conclusão. É um método visionário de se construir. Sim, ele vai agregar muito no nosso futuro. Isso se não for um dos principais métodos. É uma estrutura leve e moldável. Os perfis são pré-moldados. Eles já vêm pronto para instalação. Obra totalmente a seco e não gera entulhos.
e o desperdício de materiais chega a ser num limite bem inferior comparado às outras estruturas. E é isso. Oi, vamos falar um pouco sobre o concreto armado. O concreto armado, ele está presente na nossa vida de maneira muito intensa, né? Até porque no Brasil a maioria das construções ainda é feita com o concreto armado. Mas então, o que é o concreto armado? É uma junção do concreto com o aço, né? O aço precisa estar em aderência com o concreto para dar uma complementação nas propriedades mecânicas do concreto, né? Então, o que seriam essas propriedades? O concreto, por exemplo, ele tem uma alta resistência à compressão, porém a resistência à tração dele é cerca de 10% da resistência à compressão. Então, para compensar esse valor aí, é usado o aço, né? Então, na casa de todo mundo, vocês já devem ter acompanhado ali, né, o pedreiro, o engenheiro, né, fazer aquele cálculo do concreto ali. Ah, a gente precisa de tanto de concreto, a gente precisa de tanto de barra de ferro, né? Cada região vai falar de um jeito, né? Mas é basicamente isso. E aí nas estruturas de concreto você tem alguns elementos, tipo as lajes, né? Que aí pode ser a laje pré-moldada, a laje maciça, né? Acho que são as mais empregadas. As vigas, os pilares e a fundação. Então, dentro de toda essa estrutura, as lajes, elas, vamos dizer assim, elas pegam peso inicial, acho que eu poderia dizer isso, transferem isso para as vigas, né? As vigas transferem esse peso para o pilar e o pilar vai fazer essa comunicação com a fundação. E a fundação justamente vai distribuir esse peso com o solo. Então cada um desempenha um papel bem importante. E aí, dentro do concreto, né, que é um material composto, você vai ter agregado miúdo, que na maioria das vezes é areia, agregado graúdo, que pode ser brita ou pedra, cimento e a água, os componentes do concreto. Mas você também pode adicionar algum outro tipo de aditivo para conferir uma qualidade especial a esse concreto. Um exemplo são os impermeabilizantes. Daí você tem também um tempo de cura para esse concreto. Então muita gente já deve ter visto, né? Após a laje lá, o pedreiro ficar molhando ali a laje ali durante ali um mês ali, né? Cerca de 28 dias. Por quê? A partir desses 28 dias você vai ter realmente uma cura do concreto. O que você vê, na verdade, ali com 2 dias é uma cura superficial, uma cura assim para você conseguir trabalhar em cima daquele material ou até conseguir dar andamento na obra, mas ele ainda não está com a cura total, ou seja, ele ainda não está com as propriedades do concreto ainda bem estabelecidas. Então, por isso você vê ali aquele escoramento ali que fica ali 28 dias, podendo ficar até mais tempo. Porque se você tirar antes disso, ele não vai estar pronto, não vai estar com a resistência dele ali bem solidificada, né? bem firme. Então isso pode ocorrer as trincas ou fissuras, né? As fissuras são pequenas dilatações no concreto, né? Normalmente até 3 milímetros, e elas podem ocorrer por diversos fatores, né? Um exemplo disso é sobre a questão da expansão e da retração do concreto com relação à água, que também é outro fator que deve ser levado em consideração quando você vai fazer o traço, né? Essa água de abastecimento que a gente normalmente recebe, ela já é própria, né? Ela pode ser usada no concreto. Agora, água destilada, água salobra já não é recomendada. E você tem ali uma quantidade específica de água para colocar no concreto para ele conseguir fazer essas ligações químicas, né? Então, por isso até que você continua molhando o concreto durante os 28 dias, para você garantir que durante o tempo da
da interação das reações químicas, né, enquanto elas ainda estão ocorrendo, não haja uma desidratação e você comprometa a qualidade do seu concreto. Os aspectos positivos do concreto são que, primeiro, o custo. Ele é fácil de achar em qualquer região do Brasil, os materiais que compõem ele, né? Então, a areia, a brita, o cimento, a água, é um negócio muito fácil de achar. Talvez seja por isso até que é o principal material empregado no Brasil, para as construções. Você tem a questão da durabilidade, tem a questão da resistência a incêndios, né? Então, durante o período de 1 a 3 horas do início do incêndio, ele ainda conserva as propriedades dele ali de uma maneira bem interessante. Que aí você consegue fazer uma evacuação, né, de um edifício nesse meio tempo, sem que ele desabe no meio do caminho. Alguns aspectos... Aí tem a questão lá, né, do alto valor de compressão, de você conseguir moldar o concreto, né, quando ele ainda está fresco. Então você consegue ter uma liberdade criativa nas obras. E algumas coisas assim, né, alguns aspectos não tão positivos, a questão, né, da baixa... como eu vou dizer... E você não ter, assim, normalmente uma mão de obra tão qualificada, né, nesse tipo de obra, né, nas estruturas de aço, você tem mais. Tem uma mão de obra mais especializada, né, o processo que você já chega com os elementos básicos ali já prontos, já bem calculados em indústrias e tal. Então você tem um maior controle de qualidade, né, nas estruturas de concreto não tem tanto. Você consegue controlar bastante, chegar num resultado bem satisfatório. Você tem a questão lá da massa-volume e a resistência dele. O concreto também é um material bem pesado, então exige umas fundações mais robustas para conseguir suportar aquele piso. Daí, dentro das armaduras, aí você tem lá, né, as formações lá, né, dos estribos, das barras de ferro comunicando, e aí você pode ser soldado essa interação, né, do estribo com a barra de ferro, para você, por exemplo, montar a armadura de uma coluna, de uma viga, pode ser soldada ou pode ser amarrada. As lajes também, você já tem as telas prontas, você já chega, emenda e já pode começar a concretagem, ou também você pode montar elas. E sobre o histórico, né, do concreto, ele começou a ser usado cerca de 2000 anos antes de Cristo, né, quando os romanos descobriram que uma fina areia vulcânica poderia ser misturada com outros componentes a fim de formar ali um material mais resistente que poderia ser usado nas construções. O material pozzolânico, né, a argila pozzolânica e tal. E isso durou até o que? Os anos de 1800, alguma coisa, quando começaram a haver alguns estudos sobre o concreto, eles aprofundaram nessa questão, até chegar ao concreto armado que a gente tem hoje. Inclusive, depois de todo esse estudo, assim, desse aprofundamento no concreto armado, eles conseguiram fazer até recordes na época de altura, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a laje do MASP, né, Museu de Arte de São Paulo, que foi uma laje assim, gigantesca para eles, foi um recorde na época. Tem o elevador Lacerda, na Bahia, e diversas outras construções, né, algumas pontes e tal. Mas sobre o concreto armado é basicamente isso. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite também, né? Já que eu não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é David, eu vou falar um pouco sobre as estruturas mistas. Então, as estruturas mistas é basicamente a junção de dois ou mais elementos, né, que possuem características
propriedades mecânicas, né, de elasticidade e de resistência diferentes e que a gente junta de maneira a obter um só elemento que contenha essas duas características, essas duas propriedades aí, que é muito importante para o material. De modo geral, peças com seções mistas feitas em aço, madeira ou aço concreto pode se adequar bem, né, e desempenhar uma função estrutural, desde que suas propriedades mecânicas de resistência sejam aproveitadas de maneira racional. Eu vou dar um exemplo bem simples, que é do concreto armado. Acho que todo mundo aqui sabe que é uma viga, um pilar, né? Para quem não sabe, é basicamente os elementos responsáveis por suportar o peso das estruturas. Então, essas vigas e pilares geralmente são feitas de concreto armado. O concreto, por si só, ele resiste bem à compressão. É como se a gente pegar um giz. Se a gente pegar um giz e comprimir ele, ele vai resistir bem. Porém, se a gente tracionar, se a gente puxar, ele vai se romper facilmente. O aço, por sua vez, ele resiste bem à tração, mas não resiste à compressão. Então, para a gente melhorar a característica do concreto, a gente adiciona o vergalhão nele, né, o aço. E então a gente vai ter um concreto que vai resistir, que é o concreto armado, né, que vai resistir tanto à compressão quanto à tração. Então a gente juntou dois materiais com características e propriedades diferentes, a fim de obter um material com uma característica que abrange essas duas propriedades. Um dos principais, né, atrativos das estruturas mistas é justamente explorar as potências combinadas desses elementos, né? Por isso que a gente está cada vez mais adentrando aí dentro desse novo conceito de estruturas. No Brasil, as estruturas mistas ainda são pouco conhecidas e pouco utilizadas. Aí cerca de 20 a 25 anos que a gente começou a utilizar esse tipo de estrutura no Brasil. No entanto, são estruturas que valem a pena a gente estudar, vale a pena a gente tentar desenvolver melhor uma tecnologia a fim de abranger cada vez mais essas estruturas na nossa cultura e a gente está dando um passo em direção a isso, que cada vez mais no Brasil esse tipo de estrutura, vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Oi pessoal, meu nome é David e eu vou estar falando para vocês um pouquinho desse tipo estrutural, que é as estruturas mistas. As estruturas mistas vêm ganhando cada vez mais espaço em nosso meio, porque elas oferecem muita agilidade e, né, desempenham o papel estrutural que o projeto vem exigir. Esse tipo estrutural é muito utilizado em conjunto, aí em vigas, pilares e lajes, sendo possível reduzir o prazo da obra e o peso da estrutura, de acordo com a combinação dos materiais. Esse tipo estrutural é muito recomendado para grandes edifícios, porque o aço ele vence grandes vãos, porque se a gente fosse utilizar, né, o método estrutural de concreto, a gente teria um grande custo, porque a gente teria, né, que trabalhar em um projeto estrutural muito robusto, né, devido a vãos, porque quanto maiores os vãos, né, maiores são as nossas vigas, mais robustos são nossos pilares. E essas estruturas elas veio para isso. Elas veio para facilitar, né, o modelo construtivo e proporcionar, né, essa característica que é fundamental. O aço, o concreto e a madeira possuem características próprias e muito específicas, que devem ser consideradas nas etapas de dimensionamento e execução da estrutura. Só mesmo para poder ilustrar, eu vou falar um pouco de como que é feito. A gente trabalha, né, com esses dois agentes, e o concreto ele é feito, né, ele pode ser usinado ou feito no próprio canteiro de obras, porém as estruturas próprias de aço, que são os perfis, eles já vêm prontos, porque a gente manda, né, para a empresa e, né, qual que é
a rigidez, né, dele, qual que é a carga que ele tem que suportar, e eles são fabricados de acordo com aquele projeto. E eles já vêm todos prontos, os perfis, e lá no canteiro de obras só é necessário colocá-los, né, aonde que eles têm que ser colocados. Ainda são poucos os projetistas especializados em estruturas mistas no Brasil. Portanto, em obras de grande porte é comum que escritórios trabalhem em conjunto. Então, hoje, aqui no Brasil, como esse tipo estrutural vem ganhando espaço, são muito poucos, né, igual como já falou aí, os projetistas que trabalham com esse modelo estrutural. Porém, vem ganhando grande força por causa do que eu já havia falado anteriormente, a sua agilidade, sua característica, né? E aí os profissionais estão cada vez mais buscando especializações nessa área. As estruturas mistas de aço e concreto surgiram no fim do século passado e têm sido cada vez mais utilizados pela engenharia de construção civil. Qual que é uma característica do concreto? Compõe seções rígidas e é resistente ao fogo e à corrosão. Já o aço tem grande resistência à tração, oferecem vantagens na montagem, como já havia comentado, possibilita economias nas fundações, oferecem um canteiro de obras mais limpo. Porque quando a gente está utilizando estruturas mistas, o canteiro de obras ele fica praticamente sem nenhum entulho, sem nenhum grande volume, né, de areia, de brita, porque os perfis, como eles já vêm todos prontos, eles já só precisam ser instalados. Nos elementos estruturais mistos de aço e concreto, ambos os materiais apresentam seu melhor desempenho. A construção mista compreende uma grande variedade de sistemas e elementos estruturais, tais como vigas mistas, colunas mistas, treliças mistas, entre outros. Então, só mesmo para concluir, a gente, quando analisa uma estrutura mista, a gente observa nitidamente o quão benéfico o uso dessas estruturas. Além de oferecer, né, comodidade e além de agilidade, esse termo agilidade ele é muito frisado nas estruturas mistas porque é o ganho de tempo. Porque o concreto tem suas características, né, químicas, que ele depende da sua, né, cura. Ele tem seu tempo de cura. E o aço, ele, por os perfis já virem todos montados, né, assim, vamos dizer, o próprio perfil mesmo já vem pronto, é só mesmo a sua instalação. E essas estruturas, elas têm, né, um ponto de vista pessoal, eu acho que vai ganhar cada vez mais espaço em nosso meio, né, porque o aço ele vence muitos grandes vãos, vamos dizer assim, porque se a gente fosse trabalhar com concreto, apenas com concreto, a gente teria um volume muito alto, né, de concreto, além de ter os elementos muito robustos. E o aço ele vem para quebrar, né? Isso. Aí ele vence esses vãos sem ser necessário um grande volume, né, de matéria. E é isso, né, que eu queria mostrar para vocês sobre as estruturas mistas. É um assunto muito importante, né, na área da engenharia, e cada vez mais tem profissionais buscando essas estruturas, né, se especializar nesse tipo estrutural, porque é muito, da agora para frente, vai ser muito procurado, né, grandes edifícios, né, edifícios comerciais, né, que são muito utilizados, e tem normas específicas para esse tipo de estrutura, e é de suma importância, né, hoje,
o engenheiro, né, se capacitar, buscar, né, desafios, novos olhares, para assim poder, né, especializar e ganhar o mercado. Vou falar um pouquinho também sobre as vantagens e desvantagens das estruturas mistas. Em geral, essas estruturas vão apresentar mais vantagens do que desvantagens, né? Isso porque se a gente pode explorar o potencial de cada elemento, obviamente que a gente vai juntar o melhor de uma peça com o melhor de outro, né? Que é justamente aquele exemplo que eu dei sobre o concreto armado. Se a gente tem o concreto que resiste bem à compressão e temos o aço que resiste bem à tração. Então a gente vai ter aí uma estrutura mista que vai resistir à tração e à compressão ao mesmo tempo. Bom, com a combinação desses materiais em projetos bem executados, está aí a importância de um profissional, né, um engenheiro civil, um responsável técnico adequado que consiga fazer com facilidade esses projetos e executar, né, de maneira correta, para que não possamos ter nenhum contratempo futuramente. Então, tem que ter um engenheiro ou um profissional capaz de executar esse projeto, né? Então, né, em projetos bem executados, é possível reduzir não só o prazo da obra, como também o peso da estrutura e, assim, consequentemente, o custo. Uma outra vantagem aí que está mais para um exemplo mesmo é a utilização de perfis em aço. A gente chama aí de perfis laminados, que a gente usa bastante em estruturas onde a gente tenta ganhar grandes vãos, por exemplo. Existem vários tipos de perfis em H, em I, em U. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso. Mas, enfim, quando a gente utiliza esses tipos de perfis para construir vigas, a gente pode eliminar os escoramentos, né? Eliminando esses escoramentos, a gente vai ganhar tempo. Por quê? Para quem não sabe, a laje, quando a gente bate uma laje em concreto, tem um tempo de cura, que gira em torno de uns 28 dias. Então, aí, dentro de 28 dias, de um mês, fica intransitável para o profissional, para o pedreiro ou ajudante, ficar se locomovendo ali, né? Porque tem os escoramentos, então não dá para ficar se locomovendo. Com a eliminação desses escoramentos, a gente vai poder pular etapas na obra, né, digamos assim. A gente vai poder partir para outro pavimento, ou então trabalhar até mesmo na parte de acabamento, ou instalação elétrica ou hidráulica ali naquele pavimento que a gente está. E assim a gente vai economizar tempo, né? Como todo mundo sabe, tempo é dinheiro. E a gente vai economizar também dinheiro e alguns gastos supérfluos, né? Porque se não vai ter escoramento, a gente não vai ter que comprar madeira para fazer o escoramento. Então já reduz aí mais um custo. No entanto, ainda são poucos profissionais que trabalham bem, né, digamos assim, poucos profissionais especializados em estruturas mistas. Então, em grandes obras, é muito comum a gente ver 2 escritórios trabalharem simultaneamente aí para desenvolver um projeto que contenha estruturas mistas.